O nome de Agar muito provavelmente significa fuga e tem bem a ver com a história que ela viveu. Olá, seja muito bem-vindo à série Mães da Bíblia. Eu sou a Maria e você está no canal Identidade para as Nações. Hoje eu vou te contar a história de Agar. Sim, muitas pessoas sabem quem é essa mulher. Ela foi aquela serva egípcia que foi mãe de Ismael, o filho chamado de filho da escrava, ali de Abraão. Ela era serva, ela era escrava egípcia de Sara, esposa de Abraão, e por meio dela, Abraão teve o seu filho, Ismael, que deu origem aos ismaelitas, que estão aí até os dias de hoje. Só que geralmente as pessoas, quando se referem a ela, se referem no mau sentido, mas hoje eu quero falar aqui um pouco da força e determinação dessa mulher ao criar o seu filho. O nome de Agar muito provavelmente significa fuga e tem bem a ver com a história que ela viveu. Então Agar era uma serva egípcia e Abraão provavelmente adquiriu, comprou Agar quando viveu no Egito, onde ele começou a enriquecer. Ele deve ter comprado ali a serva, como uma escrava, e ela se tornou a serva de Sara. Sara não podia dar filhos a Abraão e existia uma lei na época que se a esposa não conseguisse dar filhos ao seu marido, ela tinha que prover outra mulher para dar filhos ao seu marido no lugar dela. Então, Sara usou esta lei e escolheu sua serva Agar para ter filhos no lugar dela, que não estava conseguindo ter porque era estéril. Então Agar engravidou, só que quando ela percebeu que estava grávida, começou a humilhar Sara, Deve ter pensado assim, agora eu vou virar a senhora da casa. Só que também existia uma outra lei que mesmo que Sara, mesmo que a primeira esposa não pudesse ter filhos, se ela conseguisse ali uma mulher para gerar filhos para o seu marido, ela continuava com os mesmos direitos de primeira esposa, inclusive ela poderia criar o filho da serva como se fosse dela. Então, quando Agar humilhou a Sara, ela se utilizou desta lei, deste direito que ela tinha, e humilhou a Agar também, que teve que fugir, e ela estava lá desesperada, sentada num poço de água, numa fonte de água, sem saber para onde ir, o que fazer, e apareceu um anjo, a primeira aparição, que ela chamou de o Deus que me vê, e ele falou assim, por que você tá aí, serva de Sara, Volta, te humilha e pede para voltar. E fica lá, porque eu vou abençoar o teu filho, você vai chamar ele de Ismael e ele vai ser uma grande nação, Então ela voltou, se humilhou, teve o filho, passaram-se 13 anos, aproximadamente, e aí Deus instituiu ali a circuncisão, enfim, conta tudo lá, que Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Nesse dia, Deus prometeu que em 1 ano, aproximadamente, Sara teria um filho. Então, passou ali, esse 1 ano, Sara teve o seu filho Isaac, e passou ali mais uns 2 ou 3 anos. Isso quer dizer, Ismael tinha ali entre 16 e 17 anos, provavelmente, e Sara desmamou a Isaac, e eles fizeram um banquete, uma festa, porque ele tinha sido desmamado, e Sara viu que Ismael estava debochando de Isaac. Então, ela foi lá falar para Abraão, e disse assim, ele não vai herdar a herança junto com meu filho Isaac, Ele estava ali humilhando, debochando, aconteceu a mesma coisa. Agar humilhou ali a Sara e depois Ismael humilhou a Isaac. Só que ele era filho, filho de Abraão, e ele ficou com muita pena. Só que Deus falou assim, não fique com pena, porque eu vou abençoar a Ismael, ele vai se tornar uma grande nação, vai ter 12 príncipes que vão ser descendentes ali de Ismael, então não se preocupa, despede ele e confia em mim, Então, Abraão despediu eles com um pedaço de pão, um pão e um odre de água,
E acabou a água, acabou a comida e Agar simplesmente se desesperou. Imagina, gente, ela foi abandonada ali. Ela não sabia, né, do que Deus tinha prometido a Abraão, enfim, que era um plano, um propósito de Deus que ela saísse ali da casa de Abraão, porque, gente, era só treta. Desde que Sara resolveu fazer isso, né, só deu treta na família desde então. Conflito e mais conflito e mais conflito. E realmente, Agar não agiu de maneira correta e muito provavelmente ela não educou a Ismael da maneira correta a ponto do menino estar lá debochando, rivalizando com Isaac, assim como ela tinha rivalizado com Sara. Então ela colocou o menino debaixo de uma árvore e foi bem para longe e começou a chorar ali desesperado. Então um anjo apareceu de novo e disse: "Por que você está chorando, Agar?" Eu ouvi a voz do menino, né? O choro do menino. Quer dizer que o menino estava chorando ali. Imagina, né? O pai tinha despedido ali dele, abandonado ali ele, né? Vamos mostrar a outra face de Abraão, né? Não estou aqui para criticar Abraão, enfim, até porque ele obedeceu a Deus e nem a Sara, porque era uma situação bem complicadinha essa, né, gente? Se a gente for parar para olhar todos os lados, todas as versões ali, o único que estava inocente ali mesmo nessa história era o pobre do Isaac, que devia ter só uns 2 anos de idade. Então o anjo falou: "Se levanta, né? Eu vou fazer desse menino um guerreiro forte." Deus já tinha prometido a Agar ali, né, na primeira vez que ela tinha fugido, mas ele renovou-lhe a promessa e disse que ele ia se tornar um grande homem, que ele ia morar diante de todos os seus irmãos, enfim, ele se tornou um grande caçador, ele se tornou um grande homem muito forte, né? E quando ela estava ali desesperada, enfim, e o anjo ouviu ali a voz do choro de Ismael, ele abriu os olhos dela, né? Ela abriu os olhos e viu uma fonte de água. Talvez ela estivesse até no mesmo lugar que ela estava antes, só que ela estava tão desesperada que ela não conseguia nem enxergar nada diante dos olhos. Então ela foi lá, encheu o odre de água e deu água para o menino e criou ele no deserto. E foi no deserto mesmo que ele se tornou um grande homem. Ela escolheu uma mulher egípcia para casar com Ismael e ele se tornou uma grande nação de onde vieram realmente 12 príncipes. E é uma nação, gente, que tá aí até hoje, dos ismaelitas. E eu comecei a refletir sobre a história dessa mulher, por isso que eu resolvi colocar aqui, porque fala muito dela ali na história de Sara, né? Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo da Sara contando a história de Sara, que fala ali um pouco da história de Agar também. E eu vou deixar na descrição todos os vídeos da série Mães da Bíblia. Então, gente, continuando. Gente, imagina a força dessa mulher, a determinação para criar o filho no deserto, né? Vamos nos colocar ali no lugar dela, por mais que a gente geralmente use ela como exemplo de o filho da escrava, o filho vindo da lei, né? Ela é uma representação da lei, mas vamos pensar ela como mãe agora. Gente, imagina o desespero, ela no deserto, ela não tinha água, ela não tinha comida e ela foi para longe porque ela não queria ver o filho morrer. Ela disse assim, ó, para que eu não veja a morte do meu filho, porque era isso que ela achava que ia acontecer, que o filho dela ia morrer. Imagina o desespero dela como mãe ali, de não ter o que prover para o seu filho, de achar que ele ia morrer, sabe? Eu fiquei assim pensando, gente, coitada dessa mulher. Nenhum erro que ela tenha cometido, nenhum erro que ela tenha cometido ali com seus senhores, né? Enfim, com Sara, nada justifica a gente dizer bem feito, sei lá, sabe? Ah, isso daí é castigo. Não. Imagina o desespero dessa mulher. Tanto que Deus abençoou ali ela, abençoou o menino por amor a Abraão, né? Que mesmo tendo cometido erros, mesmo tendo feito isso fora da vontade de Deus, né? Tendo tentado ele dar uma forcinha como se Deus precisasse, mesmo eles tendo metido os pés pelas mãos, isso gerou uma vida. Então Deus abençoou porque ele era filho de Abraão, né? Mas essa mãe, ela foi uma mãe solteira que segurou ali as pontas, criou o filho ali no deserto e o menino cresceu e se tornou um homem forte, um guerreiro forte. Então ela merece esse reconhecimento, porque por mais que ela não tenha sido ali uma mãe tradicional, né, tenha sido da maneira tradicional ali da época, foi totalmente conturbado ali do começo ao fim, mas ela perseverou, ela não desistiu e ela acreditou que Deus realmente ia sustentar o menino lá no deserto quando os olhos dela foram abertos. Então, gente,
essa é a história de Agar. O que é que você achou desse outro lado ali de Agar, né? Você já tinha parado para pensar nisso? Ela, como mãe, o que devia estar passando no coração aflito dela? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!